109 Guild Wars capítulo 325, Vila Evergreen 6, R18, autor, Kotaro Fala Clan. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de elnovelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Draco relaxou preguiçosamente na banheira que Doris preparou para ele. Depois de inspecionar toda a mansão com o ver, Draco teve que admitir que era exemplar. Tudo que um artesão dedicado queria estava aqui, e a qualidade média dos itens era um pouco melhor que a do Castela de Rank 7. Bem, isso era óbvio, já que o Castela de Rank 7 foi feito por mortais enquanto esta mansão foi feita pelo deus do refinamento. Era provável que tudo isso tenha sido feito às pressas, já que a morte estava se aproximando do deus do refinamento. Como tal, eles provavelmente decidiram fazer tudo o que pudesse ser feito dentro desse prazo. Draco só pôde suspirar em lamento. Se o trabalho apressado do deus do refinamento estivesse acima do padrão do Rank 7, então como teria sido seu verdadeiro trabalho? Draco agora entendia que um deus da habilidade comercial de semi-origem era um jogo totalmente diferente. Curiosamente, enquanto Draco estava deitado na banheira, suas costas estavam sendo esfregadas pela mesma empregada que o desenhou para ele. Doris limpou cuidadosamente o corpo de Draco na banheira, suas mãos delicadas esfregando lentamente uma esponja macia em seu torso. A esponja era bem fina, então Doris podia sentir o corpo dele através dela, quase como se o estivesse tocando diretamente. Doris não era exatamente uma jovem donzela, já que tinha pelo menos 20 e poucos anos. No entanto, esta situação comprometedora fez corar profundamente, pois ela se odiava. A razão era simples. Ela não conseguia parar de tocar o corpo de Draco e apalpá-lo sob a desculpa de lavá-lo. Ele era extremamente atraente para ela e combinava perfeitamente com seu gosto. Doris teve até sorte, pois Draco havia contido sua aura de anjo negro. Caso contrário, Doris nem teria estado de espírito para debater seus próprios desejos. Então, em essência, Doris ficou emocionada apenas com sua constituição física. Esta era uma forma mais ortodoxa e normal de criar luxúria e desejo, que Draco preferia. Ele entendia que sua aura de anjo negro fazia parte dele e não deveria ser evitada, mas sentia que usá-la era basicamente como jogar qualquer mulher em um tanque de afrodisíaco. Não havia mulher que pudesse resistir à aura que ele emitia, assim como nenhum homem que pudesse resistir à aura de Eva. Se não houvesse como resistir, então esses desejos seriam artificiais, e isso deixaria um gosto ruim em sua boca. Porém, situações como essa, onde uma mulher se aproximava dele voluntariamente por seu próprio desejo genuíno, Draco preferia. Nessa situação, ele apenas fechou os olhos e fingiu não perceber as ações dela. Como poderia Doris não perceber que Draco estava dando seu consentimento silencioso? Encorajada por isso, ela se tornou muito mais avançada enquanto suas mãos percorriam o peito dele até a região da virilha. A água estava cheia de bolhas de sabão e uma leve névoa devido ao vapor, então Doris não conseguiu ver o que havia lá embaixo, para seu pesar. No entanto, quando a mão dela agarrou a vara, seus olhos se arregalaram e ela soltou um pequeno suspiro de surpresa. Incapaz de acreditar no que estava sentindo, ela o acariciou levemente, tentando avaliar seu tamanho apenas com o tato. Depois de confirmar que isso era realmente verdade, sua respiração tornou-se áspera e um desejo desenfreado começou a surgir dentro dela, começando em seu abdômen e descendo até sua própria virilha. Foi uma sensação estranhamente quente e formigante que fez sua capacidade de raciocinar diminuir ligeiramente enquanto ela simplesmente procurava uma saída para esses desejos crescentes. Como Draco era a fonte e a única saída disponível, Doris naturalmente se concentrou nele. Suas mãos começaram a acariciar seu eixo sem escrúpulos quando de repente um pensamento surgiu em sua mente. Esse pensamento era o desejo dela de sentir mais a vara de Draco. Ela queria sentir seu calor e sua firmeza. Não apenas nas mãos, mas também na vagina. No entanto, ela ainda tinha algum nível de racionalidade em sua mente. Mesmo que ela quisesse isso, ela sabia que era melhor tentar pressionar seu atual mestre. A única maneira de isso acontecer seria se ele o iniciasse, então seria convencional e adequado. Mas vendo que Draco ainda não respondia e fechava os olhos enquanto saboreava o banho quente,
Doris quase desanimou. Será que ele não estava interessado? Isso era improvável. Se ele não estivesse interessado, ele teria dado um tapa na mão dela. Era provável que ela tivesse que prepará-lo adequadamente primeiro. Doris teve alguma formação nesse aspecto, além de experiências próprias. Era um pouco irrealista esperar que todas as garotas sob o céu fossem virgens perfeitas cuja vagina tivesse o rótulo "não remova o selo até que Draco apareça". Naturalmente, eles tinham suas próprias vidas e experiências que influenciaram suas decisões, então era mais do que provável que encontrassem não virgens na natureza, a menos que fossem cultivadas especificamente para ele. Doris levantou-se lentamente e tirou o traje lentamente. Seu traje de empregada era mais formal, feito para o trabalho e não para olhares maliciosos como as versões modernas. Como tal, sua figura foi suprimida, fazendo Draco pensar que ela era mediana. No entanto, Draco descobriu agradavelmente que a forma dela era semelhante à de Eva, com um corpo esguio e ágil, bem tonificado. Mesmo que seus seios não fossem enormes, eles também não eram inexistentes. Sua bunda também não era plana, sendo bastante empinada e arrebitada. Estava ligeiramente suprimido por seus quadris modestos, mas como burro, Draco entendia que quando se tratava de bundas, o formato era mais importante que o tamanho. Sua pele também estava relativamente bem cuidada, brilhando com um leve brilho. Juntamente com sua própria beleza que estava no nível de Slimfat, Doris era certamente uma mulher que ninguém hesitaria em tomar como esposa. Depois de tirar suas próprias roupas, seu rosto ficou com um tom de vermelho mais profundo, mas suas ações não pararam. Ela voltou ao seu posto e alcançou a haste de Draco na água, desta vez sem sequer se preocupar em usar a esponja como cobertura. Draco também abriu os olhos e olhou para Doris com um leve sorriso. Ele a observou com seu controle durante todo esse tempo, então ela presumiu que ele não estava preocupado com o que estava acontecendo. Quando Doris encontrou os olhos dele, ela entrou em pânico e seu aperto em seu eixo aumentou muito. Draco fez uma leve careta, fazendo Doris soltar-lhe e puxar sua mão rapidamente enquanto se apressava para se desculpar. Contudo, Draco simplesmente sorriu gentilmente e balançou a cabeça. Não entre em pânico, apenas acalme-se. Respire fundo e recupere a compostura. Doris ouviu a estranha melodia no tom de Draco e descobriu que suas emoções turbulentas se acalmaram significativamente, à medida que sua preocupação e medo diminuíam. Sua mente ficou mais clara e sua respiração ficou estável. Draco naturalmente usou as habilidades de sua herança do Anjo Negro para acalmá-la. Ele ficou surpreso com o comportamento dela, apesar de não ser virgem. Mesmo alguns novatos eram mais calmos sobre essas coisas. Por outro lado, provavelmente significava que Doris só tinha feito isso uma ou duas vezes, na melhor das hipóteses. Então sua experiência era pouco diferente de uma verdadeira virgem. Outro aspecto era o fato de que ela subconscientemente sentia que Draco estava fora de seu alcance. Quando uma pessoa estava sexualmente ou romanticamente envolvida com alguém que considerava melhor do que ela, sempre haveria uma forte pressão sobre o indivíduo. Eles gostariam de fazer o seu melhor para impressionar a pessoa melhor, para que não os desprezassem ou os abandonassem por opções melhores, que como uma pessoa melhor, eles teriam muitas, o que foi bastante triste. Draco já esteve na posição dela. Nesta vida e na passada, sua vida entre os 5 e os 21 anos foi exatamente assim, mas pior. Foi só depois de conhecer Eva na linha do tempo passada que as coisas começaram a mudar. Mesmo assim, sempre que ele enfrentava Eva na linha do tempo anterior, ele estava sob a mesma pressão porque não sabia que ela estava obcecada por ele, e devido à sua aura, ele sentia que ela estava fora de seu alcance. Draco de repente sentiu uma leve afinidade com Doris. Ela o lembrou de sua primeira vez com Eva naquela época, só que os dois eram uma pilha de nervos e cometeram muitos erros engraçados e bobos ao experimentar. Sendo assim, Draco a agarrou e puxou-a para dentro da água, fazendo Doris gritar de surpresa. Ela ficou emocionada com as ações dele, mas quando sentiu a coisa dele pressionando sua bunda, suas emoções deram lugar ao seu desejo. Porém, Draco não se mexeu mais e apenas sentou-se na banheira com Doris nos braços, um leve sorriso nos lábios e seus olhos olhando diretamente para os dela. Doris desistiu quando percebeu que Draco não daria o primeiro passo, mas apenas criaria oportunidades para ela fazê-lo. Fortalecendo sua vontade, ela se levantou resolutamente e usou a mão direita para inclinar o pau dele corretamente. Então, ela gentilmente se abaixou,
permitindo que o pênis grosso de Draco empurrasse para dentro dela, o que provocou um suspiro nela. Ela até teve que parar no meio do caminho para fazer uma pausa, pois sentiu suas entranhas convulsionando em torno do pau dele, tentando espremê-lo. Em vez de o fazer, apenas a fez sentir intensamente a sua forma e espessura, fazendo-a gemer ligeiramente à medida que o seu corpo começava a aquecer ainda mais. Doris mordeu o lábio e continuou se abaixando, fechando os olhos e gemendo a cada passo do caminho. Doris parou quando sua bunda bateu nas coxas dele e ela abriu os olhos para olhar nos dele. Ele ainda tinha uma aparência de calma, mas havia uma luz possessiva neles que fez seu coração bater forte. Doris tocou a barriga, comentando gentilmente: "Eu posso sentir você. Até aqui." Draco riu. "Continue a se mover, para que você possa me sentir mais." "Sim, meu senhor." Doris respondeu subservientemente. Como tal, ela começou a mover-se para cima e para baixo em seu eixo, maravilhada com o quão longe isso poderia esticar seu interior. Era grande o suficiente para que cada movimento pudesse ser sentido profundamente, mas pouco antes do ponto em que causaria dor em vez de prazer. Quando Doris começou a montar seu pau, ela sentiu seus movimentos se tornarem mais rápidos e fluidos, e ficou profundamente envergonhada quando percebeu que isso significava que ela estava terrivelmente molhada. No entanto, a suavidade criava agora uma sensação muito mais agradável, pois a fricção entre os seus órgãos genitais enviava faíscas de eletricidade através do seu corpo, desde o seu canal até a sua mente. Doris não era como Homozyne, que tinha um controle extremo dos músculos da vagina e podiam estimular Draco até a morte. Ela era muito normal nesse aspecto, então tudo que ela conseguia sentir era sua vagina apertando e liberando o pau de Draco a cada penetração que ele fazia em suas profundezas. Esta foi uma reação involuntária e biológica, mas só serviu para intensificar o seu êxtase. Doris sentiu seu clitóris começar a tremer e se contorcer enquanto ela continuava a montar em Draco, e isso fez suas pernas ficarem fracas. Seu ritmo atingiu o pico enquanto ela subia e descia com força, seus movimentos fazendo a água da banheira espirrar e derramar no chão de ladrilhos. Nesse momento, Doris não se importava com essas coisas, pois sentia seu corpo ficar leve, como se alguém a tivesse enchido de nuvens. Sua cabeça ficou abafada e sua mente tornou-se básica, apenas cantando por mais estímulo. À medida que o pênis de Draco continuava a empurrar mais fundo nela através de seus próprios esforços, Doris sentiu o controle de seu corpo mudar para seu subconsciente enquanto repetia o mesmo movimento, e tudo em que ela conseguia se concentrar era na sensação que eletrizava sua mente por causa da cópula. Em apenas 5 minutos montando Draco tão intensamente, Doris não aguentou mais quando atingiu o pico. Seu clitóris se contraiu e seu gemido desenfreado ressoou no banheiro. Ela chegou ao clímax feliz, e um sorriso tolo de contentamento e satisfação emergiu em seu rosto quando ela começou a ofegar levemente. Com as pernas trêmulas, ela se levantou do membro do Draco e olhou nos olhos dele para ver se ele compartilhava o mesmo êxtase que ela. No entanto, ela ficou muito desapontada e deprimida quando percebeu que ele usava a mesma expressão do início ao fim. Ele não se moveu nenhuma vez nem chegou ao clímax, fazendo Doris sentir imensa vergonha e dúvidas. Será que as habilidades dela eram inferiores em comparação com aquelas com quem ele havia dormido antes? Então só ela gostou, enquanto ele não sentiu nada. Seja homem ou mulher, tal constatação foi um golpe enorme e doloroso para a autoestima de alguém. Doris queria chorar, mas atualmente ela priorizava apaziguar Draco por ter falhado em seus deveres. No entanto, seu rosto mudou quando ela viu uma luz cruel brilhar nos olhos de Draco quando ele agarrou e a pressionou bruscamente na borda da banheira. Ele aproximou o rosto do dela, seus olhos vermelhos transmitindo intensa possessividade e domínio enquanto pressionava sua figura delicada. "Agora que você está satisfeito, é hora de eu ter o meu também." Com essas palavras pesadas e ameaçadoras, Doris começou a experimentar como era ser devastada por um monstro, enquanto seus gemidos e gritos ressoavam pela mansão durante toda a noite. Guild Wars capítulo 326. As 4 belezas. Depois de matar o Aquabear, o grupo ganhou uma quantidade absurda de experiência. Afinal, eles não eram como Draco, que foi condenado a receber 10% de seus ganhos de experiência. Além de Eva, que foi obrigada a receber 70%, as outras 3 beldades receberam o valor total sem quaisquer deduções perversas do sistema, apesar de serem as que mais precisavam do que Draco e Eva.
A quantidade total de experiência adquirida foi de 11.425%, que foi dividida entre os quatro através de sua distribuição igualitária nas configurações do partido. O que, essa quantia parecia pequena. E, realmente pedindo um oceano quando recebe uma garrafa de água para beber. O Aquabear estava no rank 2 com certeza, mas era o nível mais baixo desse rank. Como um monstro de rank especialista, seu pagamento de experiência após a morte não seria muito para um jogador de rank 2. Basicamente, seria o mesmo que um jogador de rank 1 matar um monstro privado de rank 1. Você precisa matar uma quantidade absurda deles se quiser se mudar para algum lugar. Claro, como os quatro eram do rank 1 e não estavam nem no nível máximo do rank, especialmente Zayn que estava apenas no nível 20, o ganho de experiência foi enorme. Se eles eliminassem monstros de rank 2 em uma zona de área como Draco fez, seu ganho de experiência seria horrível. Então, novamente, era por isso que eles estavam aqui, não era? No entanto, Eva não estava muito animada. A classificação e o aumento de nível funcionavam de maneira diferente para os jogadores e para os NPCs. Quando um jogador sobe de classificação, ele mantém sua experiência acumulada e a converte para cima, perdendo a maior parte dela. Isso evitou que os jogadores abusassem da mecânica para acumular experiência e subir muitas classificações de uma só vez. Os NPCs naturalmente não tinham esse problema. Agora, era preciso perguntar, como diabos os NPCs subiram de classificação? Se alguém mencionasse o centro de treinamento, isso seria um absurdo. Afinal, as salas de treinamento foram introduzidas na recente atualização 1 especificamente para jogadores. Não, NPCs classificados organicamente. Uma vez que atingissem o nível máximo de sua classificação e ganhassem um certo limite de experiência, eles subiriam automaticamente de classificação após passarem por uma metamorfose. Depois que a experiência limite fosse consumida, eles perderiam todo o excesso e teriam que começar de novo. Então, basicamente, eles não tinham experiência armazenada. Portanto, não importa quão grande fosse a experiência adquirida, assim que subissem na classificação, o resto se dissiparia no ar. Normalmente, eles não teriam problemas com isso, pois não conseguiam nem ver suas próprias planilhas de estatísticas, mas na linha do tempo anterior, muitos jogadores tinham famílias e organizações com NPCs. Era óbvio que depois de 15 anos, tal mecânica teria sido descoberta, e isso causou grande sofrimento a muitos jogadores que estavam criando NPCs. A IA não apenas intimidou e brutalizou os jogadores, mas nem sequer divulgou suas próprias criações. Eva ganhou 2000% de experiência, o que foi suficiente para deixá-la atingir o nível 50 e atingir o limite de classificação. Ela estava no nível 49, 60%, mas agora estava no nível 50, 1940%. Seu estoque atual seria extremamente útil quando ela avançasse de classe, quando fosse. Ela ganhou seus 3 pontos de estatísticas finais para o rank 1 e os alocou em destreza e força, com a primeira recebendo 1 ponto e a última 2 pontos. Esta era a sua folha de estatísticas atual. Nome: Noite Fascinante. Classe: Assassino das Sombras. Ótimo. Classificação: Aventureiro. 1. Nível: 50 ESP. 1940% extra. 14 diz. 90 fim. 10 interno. 5 primavera. 5 chá. 5 sorte. 40 habilidades de combate. Furtividade. Piscada curta. Cura instantânea. Tiro múltiplo. Assassinato. Gavinhas sombrias. Véu sombrio. Habilidades não combate. Vingador. Peste nuvem. Quebra de velocidade. Escapismo. Ilusão de sombra. Interrogatório sombrio. Habilidades comerciais. Comércio de escravos. Nível 21. 90%. Negociação. Nível 10. 12%. Rastreamento. Nível 34. 90%. Inteligência. Nível 1,20%. O próximo foi Ikari. Ela ganhou 2.857% de experiência total que deveria ser alocada a ela. Ela já estava no nível 46, 31%, à beira do rank 2. Na verdade, com essa quantia considerável, ela alcançou facilmente o limite máximo de nível 50. Não só isso, mas seu limite de experiência era bastante alto como um dragão, com impressionantes 2.000% para o rank 1.
Como ela só precisava de 369% de experiência para atingir o limite de classificação, ela ainda tinha 2.488% de experiência restante. Então, em essência, Ikari estava bem em subir de classificação e os 488% restantes seriam doados para a caridade. Quanto aos seus novos 15 pontos de estatísticas, Eva os despejou sem cerimônia no Spirit, como de costume, o que os elevou para 345 pontos. O caminho para 1000 pontos em espírito para Ikari foi longo, mas quando ela chegasse lá, ela se tornaria incomparável sob o céu. Roma também ganhou 2.857% de experiência total e seu nível anterior de 36,84% subiu facilmente para o nível 50,0%. Roma ganhou 65 pontos de estatísticas, dos quais Eva colocou 50 em inteligência para chegar a 200 pontos e 15 em espírito, que levou a 65 pontos. Seu limite de experiência era na verdade de 1.500%. Isto não foi por causa de sua herança cigana ou das artes místicas. Embora especiais, eles não foram suficientes para exigir um preço tão alto apenas para passar do rank 1 para o rank 2. A fonte era naturalmente sua linhagem Ultima Sunt. Felizmente, Roma tinha cerca de 1.541% de experiência restante após as várias deduções, então ela conseguiu satisfazer seu limite. Quanto aos escassos 41% que foram descartados, quem se importou com uma quantia tão pequena? Quanto a Zayn, ela era a mais infeliz do grupo. Ela estava no nível 20, 60%, o que significa que os 2.857% de experiência não foram suficientes para levá-la ao limite de classificação, muito menos para satisfazer seu limite de experiência. Ela subiu do nível baixo para o nível 49, 17%. Ela estava tão perto, mas tão longe que era bastante deprimente. Se aquele maldito Aquabear pudesse ter conseguido um pouco mais de experiência, ela também poderia subir de nível. Zayn bufou de insatisfação ao pensar nisso, e se o Aquabear possuísse um cadáver intocado, ela poderia tê-lo atacado novamente. Zayn ganhou impressionantes 145 pontos de estatísticas. Eva alocou 100 pontos em sua inteligência, elevando-a para 200 pontos, e os 45 restantes ela alocou para carisma, uma estatística vital para uma súcubo como Zayn, elevando-a para 60 pontos. Agora, tanto Zayn quanto Roma tinham a mesma quantidade de inteligência. Como conjuradores de longo alcance, isso faria com que sua eficácia em combate subisse a alturas incalculáveis individualmente. Quando se considerava o fato de que eles estavam juntos em um grupo, era o suficiente para dar motivo de preocupação a um monstro de rank 3. Eva ficou em silêncio o tempo todo. Ela esfregou a bochecha levemente enquanto ponderava o que fazer, depois assentiu para si mesma. Mataremos mais um monstro aqui antes de retornar à cidade-estado de Vita para subir de nível. Zayn sorriu para Eva com gratidão. Ikari e Roma sorriram amplamente, dando tapinhas nas costas de Zayn, arrancando um sorriso da súcubo para suas duas irmãs sob o comando de Draco. Eva rapidamente conduziu o grupo ao próximo alvo, que era um grande hipopótamo que dormia na margem de um grande lago. Tinha pele amarela e gordura extremamente espessa que provavelmente forçaria a maioria dos ataques a ricochetear inofensivamente. Nome: Hipopótamo Dourado, monstro de classificação especialista nível 75 HP. 1.200.000 1.200.000. O grupo não perdeu tempo aqui. Roma imediatamente convocou seus escravos bruxos, depois lançou mãos necróticas e maldição do mal no hipopótamo dourado, infligindo raro, mas poderoso, status menor decadente. Este efeito horrendo fez a própria carne do monstro apodrecer em um ritmo notável. Seu HP caiu 1% por segundo, o que era uma taxa fixa para o status menor decaindo. Como efeito de status possivelmente mais prejudicial descoberto até agora, sua reputação foi definitivamente merecida. O sucesso em lançar este efeito não teve nada a ver com inteligência ou espírito, mas sim com sorte. A Roma, porém, tinha apenas 10 pontos na sorte, o que basicamente significava que os deuses da RNG condenaram o hipopótamo dourado à morte. Ela então continuou lançando ilusão no hipopótamo dourado ao mesmo tempo que Zayn, o que juntou suas ilusões e as tornou absurdamente poderosas. Agora que os dois conjuradores tinham 200 pontos em inteligência, a eficácia deles com essa habilidade não estava mais no domínio do bom senso.
Sua habilidade era quase absoluta e ainda tinha espaço para crescer. O Golden Hippo, que nem teve a chance de se levantar depois de sentir essa salva inicial, caiu de bruços e exibiu uma expressão atordoada. Zane também aproveitou a oportunidade para jogar algumas garrafas no ar. Com um brilho azul aparecendo em seus olhos, além de encobrir o contorno das garrafas jogadas, elas voaram até o corpo do hipopótamo dourado e bateram contra sua pele, liberando seu conteúdo. Um som crepitante irrompeu quando o líquido altamente viscoso contido nas garrafas foi derramado e corroeu a pele já em decomposição do hipopótamo dourado. Este líquido era um lote de venenos de classificação comum à época que Draco fez no passado, mas para os quais não tinha utilidade. Veneno não fazia parte de seu estilo de luta e ele não precisava mais vender esses itens por dinheiro. Eva os coletou para Zine quando eles voltaram para Vitacity Stat para ter suas estatísticas realocadas. Agora, eles desempenharam um papel importante ao permitir que Zine usasse um esforço minúsculo para causar grandes danos. Ela poderia, é claro, usar suas facas e tudo, mas a gordura do hipopótamo dourado tornaria o trabalho ingrato. Sem mencionar que isso poderia tirar sua concentração, que ela havia dedicado em grande parte à ilusão sob a qual o monstro de Rank 2 estava. Até mesmo Roma parou de lançar, seus olhos simplesmente brilharam com uma luz verde enquanto seus cabelos se arrepiavam como cobras. Um contorno verde encobria sua forma e seu rosto mostrava que ela estava completamente focada em sua tarefa atual. O mesmo se aplica a Zine. Atrás deles estava Ikari, que os observava atentamente, certificando-se de que nada poderia prejudicá-los antes que ela pudesse intervir. Eva simplesmente ficou para trás, observando tudo isso com os braços cruzados e um sorriso malicioso. Afinal, esse era o resultado que ela queria ver. Depois de brigarem juntos por um tempo, eles passaram por mudanças sutis em seus comportamentos e química. Em breve, eles se tornariam perfeitamente fluidos nessas coisas, desde que continuassem assim, o que também era o que Eva planejava continuar fazendo. Ela tinha certeza de que depois de alguns meses assim, essas mulheres se tornariam potências não menos que ela ou Draco. O pobre Golden Hippo durou cerca de 2 minutos sob essa surra intensa. O efeito menor de Kaing sozinho destruiu 60% do HP após 1 minuto, que foi a duração da habilidade ativa Evil Curse. Quanto ao minuto final, demorou pouco porque Roma e Zine estavam a experimentar a sua ilusão fundida. Como tal, apenas os venenos expelidos por Zine ocasionalmente causavam o dano ao longo do tempo necessário. Mesmo quando o infeliz Golden Hippo morreu, Zine e Roma exibiram expressões tristes, como se quisessem continuar um pouco mais. O hipopótamo, porém, parecia aliviado e livre. Decidiu que da próxima vez que reencarnasse, tornar-se apenas uma cana-de-açúcar. Ser um ser vivo era muito estressante hoje em dia. O grupo ganhou 10.953% de experiência para esta morte em particular. A única razão pela qual eles ganharam tanto, apesar de seus níveis médios serem mais altos, foi porque esse hipopótamo era muito mais difícil de matar do que o Aquabear no papel. Quanto a Roma e Ikari, a experiência de 2.739% que obtiveram desapareceu no pó, alegando que não estava se sentindo muito bem. Zine naturalmente atingiu o nível 50, e seu limite de experiência era de 1.200% de experiência porque ela era um demônio real. Quanto ao resto de sua experiência, seguiu o exemplo daqueles que vieram antes e entrou no reino inferior. Apenas Eva saiu com algo bom, à medida que sua experiência acumulada cresceu novamente. Quanto a Zine, seus últimos 5 pontos para o rank 1 foram alocados em carisma. Guild Wars capítulo 327, As 4 Belezas 2. Depois de matar o Golden Hippo, os Sweet Slaves mais uma vez coletaram o saque e o apresentaram a Eva. Depois disso, todo o grupo retirou-se temporariamente desta zona de campo, pegando o transporte da velocidade da luz que era Lucia de volta ao Ether Hall. Aqui, Eva trouxe as 3 mulheres para o reino Anomalia nas profundezas do Salão do Éter. Esta área era o seu próprio mundo conectado ao exterior, mas o exterior não estava conectado a ela. Em outras palavras, poderia extrair energia e tudo mais que fosse necessário do exterior, mas nada do lado de fora poderia espiar ou detectar facilmente o que estava acontecendo no interior. Você pode subir de rank livremente agora. Enquanto isso, cuidarei de seus filhos. Eva disse enquanto pegava Rosella e Loki em um braço cada. Quanto a Hila, ela pulou até Eva e segurou sua perna com um sorriso. Ikari,
Roma e Zayn trocaram olhares e assentiram. Eles respiraram fundo enquanto liberavam seus avanços reprimidos, deixando a mudança tomar conta deles. Imediatamente, não apenas torrentes, mas tsunamis inteiros de energia mundana foram atraídos da cidade-estado de Vita para seus corpos quando foram batizados por ela. A quantidade de energia mundial consumida era diretamente equivalente ao estado de ser e ao limite de experiência que um NPC tinha que pagar. Com as 3 mulheres tendo mais de 1000%, e Ikari até com 2000%, pode-se imaginar. Foi por isso que Eva não permitiu que eles fizessem isso na natureza, pois definitivamente não haveria energia mundana suficiente para eles. O único lugar no continente Cario com concentração 100% de energia mundial era a cidade-estado de Vita, que foi apenas uma das razões pelas quais foi tão procurada. No entanto, mesmo com isso, 100% caiu quase instantaneamente para 75%, e esta foi apenas a sucção inicial desses 3. Ficou claro que se Eva não tivesse sido sábia o suficiente para retornar, sua subida de classificação teria sido interrompida, causando grandes problemas para eles. E a concentração de energia mundial continuou caindo também. De 75% para 73%, depois para 71%, para 69% e menos. A energia azul esverdeada continuou a fluir em seus corpos como se fossem buracos negros. Pelo menos, a taxa de absorção de Zayn e Roma era compreensível. Ikari, porém, era a verdadeira razão pela qual a energia mundana estava desaparecendo, como se uma fera tivesse dado uma mordida gigante no mundo ao seu redor. Vitae apareceu no reino Anomalia e tinha uma aparência angustiada. Não foi tão ruim como quando as crianças nasceram, pois aqueles pequenos animais haviam sugado energia etérica, não apenas energia mundana. Eva voltou-se para Vitae e perguntou: haverá energia suficiente para eles? Vitae assentiu. Mesmo que continuassem assim por uma semana, haveria o suficiente. Tudo o que o salão do éter precisa fazer é reduzir parte da energia etérica do ambiente. Como a concentração atual é de 25%, apenas 1% dela convertida renderia 1000% de energia mundial. Eva assentiu. Bom, você trabalhou duro. Vitae balançou a cabeça. É meu dever e minha alegria. Se você não se importa com a Imperatriz, vou me despedir. Eva acenou com a mão amigavelmente enquanto a forma de vida etérica desaparecia, voltando a focar nas 3 mães. Ela notou que a taxa de absorção deles não havia diminuído. Na verdade, era como se eles tivessem ouvido as palavras de Vitae, assegurando-lhes que não causariam nenhum problema a Draco ou sua cidade-estado. Então abriram a torneira e deixaram a onda entrar. Como tal, suas taxas de sucção aumentaram cerca de 50%, assustando ligeiramente Eva. Ela percebeu que havia subestimado muito o potencial dessas 3 mulheres. Mesmo que ela conseguisse uma classe divina, eles não seriam mais fracos que ela no mesmo ranking. O que era realmente assustador era que todos estavam romanticamente envolvidos com o mesmo homem e também totalmente devotados a ele. Se todos os 4, ela, Ikari, Roma e Zayn se unissem a Draco no seu auge, eles poderiam facilmente lutar contra monstros de rank 3 e até mesmo desafiar inimigos de rank 4 em grande medida. Para Eva, este era um conceito absolutamente impossível e bizarro. Quando ela alcançou rank 4 o Shadow Assassin preso na linha do tempo anterior, não havia como um inimigo no rank 2, ou 5 deles, permanecer em sua presença por muito tempo, muito menos lutar contra ela. No entanto, nesta linha do tempo, ela faria o mesmo com outra pessoa no futuro. Ainda assim, tudo isso dependia de quão grandes seriam as mudanças que essas 3 mulheres sofreriam quando sua classificação fosse concluída. Loki, Roselle e Hila assistiram tudo isso com expressões incrivelmente fascinadas. A quantidade de energia girando aqui era tão espessa que era visível, então as luzes incríveis do ambiente impressionaram as 3 crianças. Foi como assistir a uma versão mais ativa da aurora boreal. Então tenra idade, era natural que suas pequenas mentes ficassem completamente extasiadas por tal coisa. Logo, a absorção desenfreada desacelerou. A primeira a mostrar esse sinal foi Zayn, à medida que a quantidade que ela ingeria foi diminuindo cada vez mais até se tornar apenas um gotejamento constante. A seguir veio Roma aos 5 minutos e Carius a 30 minutos. Ao atingirem esse estágio, suas auras começaram a sofrer mudanças sutis.
O corpo de Zayn brilhou com um contorno azul brilhante, leves faíscas saindo de seu corpo da mesma cor. Isso surpreendeu Eva, pois ela presumiu que Zayn era um lançador de magia puramente mental. No entanto, parecia que a súcubo havia despertado uma espécie de afinidade com o elemento relâmpago. Isso foi certamente interessante de se notar, então Eva manteve isso em mente. A próxima foi Roma, enquanto seu corpo brilhava com um brilho verde escuro. Seu cabelo se arrepiou sozinho e, desta vez, começou a se mover como se estivesse vivo, mordendo e atacando o ar. Junto com isso, a única gema verde que ela tinha no peito foi absorvida por seu corpo e emergiu em seu ombro como duas gemas separadas. Isso fez os olhos de Eva e Hila ficarem mais afiados. Ambos sabiam que essas gemas Ultimasunt eram extremamente especiais e definitivamente tinham um uso mais profundo e mais importante, mas não conseguiram descobrir nada. Mesmo os deuses que criaram esta raça sabiam pouco sobre eles, exceto o fato de que tinham um potencial de crescimento infinito e que eram extremamente perigosos para todos os organismos do mundo. Parecia que a subida de classificação afetou de alguma forma a linhagem Ultimasunt da Roma. No entanto, não era como Zayn, onde o que ela ganhava era óbvio de se ver, então eles teriam que esperar para saber o que mudou. Quanto a Ikari, o dela era mais abstrato. Seu corpo brilhava com um brilho branco cremoso e Eva podia sentir a aura da criação nela. Ela sabia disso porque o reino anomalia normalmente vazio começou a brotar flores e árvores a partir de onde Ikari estava. Era como se uma pequena ilha estivesse sendo transformada em existência, e essa visão deixou as crianças em silêncio. Eva estava apenas um pouco melhor, pois sua expressão tornou-se solene. Ela se alegrou com sua decisão de trazê-los aqui. Se eles tivessem feito isso mesmo no Salão do Éter, não haveria como suprimir esses efeitos. Foi tão ruim quanto abrir baús divinos. A menos que alguém estivesse em um super mini mundo pequeno, a fanfarra que se seguiu iluminaria pelo menos um continente inteiro. Não houve outras mudanças visíveis no contorno de Ikari, e a aura da criação tornou-se estável quando uma pequena ilha que ela fez nesta área árida atingiu 100 metros de tamanho. Os outros dois também imitaram essa estabilidade. Com os olhos fechados e focados nas próprias mudanças, Eva e as crianças esperaram preguiçosamente por cerca de 2 horas antes que tudo terminasse. A fanfarra que veio com a classificação dessas mulheres magníficas diminuiu quando elas simultaneamente abriram os olhos e depois se entreolharam. Embora estivessem focados em suas mudanças, ainda tinham alguma consciência do mundo exterior. Eles então se viraram para Eva e caminharam até ela, tanto a excitação quanto a satisfação por terem subido de posto mal escondidas em seus rostos. Eva também sorriu antes de entregar Roseli e Loki de volta às suas mães, enquanto Hila pulou nos braços de Ikari. Conseguimos, irmã mais velha. Roma relatou com um sorriso brilhante. Eu nunca duvidei de vocês três. Então, me digam o que exatamente mudou em vocês. Eva respondeu com um leve sorriso. Roma decidiu ir primeiro. Bem, agora posso fazer multicast de minhas artes místicas. Agora também posso usar lançamentos instantâneos para mais feitiços e posso lançar manualmente feitiços mais difíceis com muito mais rapidez. E eu também posso usar técnicas de sedução. Os olhos de Zayn brilharam com uma surpresa agradável. Isso é excelente. Outra feiticeira do nosso círculo é praticamente perfeita. Roma sorriu gentilmente e assentiu. Ela sabia que Zayn se sentia estranha por pertencer a uma espécie que atraía intenso interesse sexual, mas felizmente, Roma como cigana também era na verdade a mesma coisa. Sua habilidade passiva charme era uma versão muito mais fraca da habilidade passiva sedução de Zayn. Foi essa mesma habilidade passiva que Draco usou inadvertidamente para tentar a Imperatriz do Império Divino Godmar. Roma geralmente não usava porque não gostava muito dele. Com sua nova classificação, suas características ciganas reprimidas vieram à tona, com uma ou duas técnicas de sedução e confusão surgindo. Zayn sorriu e relatou suas próprias mudanças. Quando estava subindo de classificação, senti a necessidade de diversificar meu poder, então redirecionei manualmente um pouco de energia para despertar um elemento especial em minha energia mental, do qual escolhi o raio por seu poder ofensivo, defensivo e de suporte em todos os níveis. Zayn cruzou os braços e se sentiu orgulhosa, mas seu rosto ficou um pouco anormal quando viu que os outros estavam olhando para ela como uma espécie de monstro.
Eva foi a mais chocada de todas. Ela nunca tinha ouvido falar de um NPC assumindo o controle de seus próprios procedimentos de classificação e usando-os para desbloquear mais poder. Como era de se esperar, a maior parte foi automática, e a atualização foi feita pela IA. Então, novamente, ele se equilibrou. Afinal, em termos de estado de ser, Zayn ficou muito aquém de Ikari e significativamente aquém de Roma. No entanto, ela mais do que compensou com suas habilidades únicas e sua inteligência. Eva virou-se para Ikari em seguida. A dragão branca parecia hesitante em falar e Eva ergueu uma sobrancelha. Será que Ikari sentiu que suas melhorias ficaram aquém de Zayn e Roma? E, portanto, ela se sentiu reprimida por isso? Com sua personalidade, isso era extremamente provável. Como tal, Eva falou para tranquilizá-la. Não se preocupe, Ikari. Não importa quais mudanças você manifestou, ainda é perfeito aos nossos olhos e aos de Draco. Basta compartilhar conosco para que saibamos como sincronizar nossas habilidades em combate. Ikari ficou surpreso com isso, depois olhou para Roma e Zayn, que também sorriram em apoio. Eles podem ter chegado à mesma conclusão que Eva, ou pelo menos entendido o significado oculto de suas palavras. Ikari corou e abaixou a cabeça. Ok, então vou te mostrar. Dizendo isso, ela respirou fundo e uma luz branca emergiu de sua forma. A energia que ela exalava por si só fez com que as expressões gentis de Eva e companhia mudassem muito, e seus corações tremeram. Ikari atraiu quantidades profanas de energia mundial e concentrou-as em um só lugar. Suas mãos pareciam se mover como um modelador de argila, moldando diretamente essa energia com facilidade. Quando ela terminou, essa energia se solidificou para formar uma adaga curta e sem atributos que brilhava com um brilho agudo. Ikari segurou-o desajeitadamente, já que ela não tinha ideia de como manejar as armas corretamente, mas seu conhecimento sobre elas veio das horas que ela assistiu Draco se recuperar quando ele precisava de sua cura para fazer itens épicos. Ikari então falou, agora, se houver tempo e energia suficientes, posso criar alguns pequenos objetos inanimados. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.